O relógio marcava quase meia-noite, quando Clara terminou de limpar o último escritório, no alto de um arranha-céu em São Paulo. A cidade ainda brilhava lá fora, cheia de luzes e promessas, mas dentro daquele prédio havia apenas silêncio. O som suave do pano passando pelo chão de mármore era a única companhia dela. Mesmo cansada, ela mantinha atenção aos detalhes, porque sabia que fazer bem feito era o que a mantinha ali. Clara ajustou o uniforme simples e respirou fundo. O dia tinha sido longo, ou melhor, os dias sempre eram. Trabalhava durante o dia em uma pequena padaria e à noite, como faxineira, não por ambição, mas por necessidade. Desde muito jovem, aprendeu que a vida não entrega nada de graça. Era preciso lutar, insistir e, acima de tudo, não desistir. Enquanto organizava seus materiais, pensou nos irmãos mais novos. Tudo o que fazia era por eles. Queria que estudassem, que tivessem oportunidades que ela nunca teve. E por isso mesmo, exausta, ela continuava. De repente, ouviu passos firmes ecoando pelo corredor vazio. Clara franziu a testa. Não era comum alguém estar ali àquela hora. Você ainda está trabalhando? Perguntou uma voz masculina calma, mas imponente. Ela se virou rapidamente. Um homem alto, bem vestido, com postura confiante, estava parado a alguns metros de distância. Clara imediatamente ficou tensa. Desculpe, senhor. Já estou terminando, respondeu, abaixando levemente o olhar por respeito. O homem observou o ambiente ao redor, analisando o brilho do chão, as mesas organizadas, tudo impecável. Não precisa se desculpar, disse ele. Na verdade, é raro ver alguém cuidar do trabalho com tanto capricho. Clara se surpreendeu. Não estava acostumada a ser notada, muito menos elogiada. Para a maioria das pessoas, ela era invisível. Obrigada. Eu só faço o meu melhor. O homem deu alguns passos à frente, e isso já é mais do que muitos fazem. Houve um breve silêncio. Clara não sabia exatamente o que dizer, mas algo naquela conversa parecia diferente. Não era apenas um chefe falando com um funcionária. Era como se ele estivesse realmente prestando atenção. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele. Alguns anos, respondeu Clara. Mas tenho outro trabalho também. 2 empregos. Ele perguntou levemente. Surpreso? A Clara assentiu sim. Às vezes a vida exige mais da gente, mas também ensina muito. Ele cruzou os braços, pensativo. Ensina o que, por exemplo? A Clara hesitou por um momento, mas respondeu com sinceridade. Ensina que dignidade não depende do tipo de trabalho que fazemos, mas de como fazemos. E que quando a gente tem um propósito, até o cansaço faz sentido. As palavras ficaram no ar. O homem parecia refletir profundamente sobre aquilo. Talvez porque, apesar de todo o sucesso, ele raramente ouvia algo tão simples e verdadeiro. Qual é o seu propósito? Ele perguntou. Clara sorriu levemente, com um brilho nos olhos. Dar uma vida melhor para minha família. E provar que, mesmo começando com pouco, a gente pode construir algo com esforço e honestidade. O homem a observou com mais atenção. Havia algo diferente nela. Uma força silenciosa, uma coragem tranquila. Não era apenas uma faxineira. Era alguém com valores sólidos, alguém que entendia a vida de uma forma que dinheiro nenhum podia ensinar. Sabe, disse ele lentamente. Pessoas como você são raras. Clara ficou sem reação por um instante. Eu não acho. Tem muita gente lutando todos os dias. Sim, respondeu ele. Mas nem todos fazem isso sem perder quem são. A Clara abaixou o olhar, pensativa. Aquela conversa inesperada começou a despertar algo nela, também uma sensação de que talvez sua história pudesse ir além da rotina, cansativa. Naquele momento, ambos perceberam algo importante. A vida não é definida apenas pelas circunstâncias, mas pelas escolhas, atitudes e valores que carregamos, e sem saber. Aquele encontro simples, em um corredor silencioso, quase esquecido, estava prestes a mudar o destino dos dois. Quando Clara chegou à mansão de Eduardo pela primeira vez, sentiu um leve aperto no peito.
O lugar era enorme, com janelas altas, móveis sofisticados e um silêncio quase desconfortável. Tudo parecia perfeito demais. E ao mesmo tempo vazio. Ela segurou sua bolsa com firmeza, lembrando a si mesma do motivo de estar ali, uma oportunidade de mudar sua vida. E talvez a vida de outras pessoas também. Eduardo a recebeu na entrada, com a mesma postura séria de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez curiosidade, talvez esperança. Eles estão na sala, disse ele, fazendo um gesto para que ela entrasse. Clara caminhou com passos cuidadosos até encontrar as duas crianças. Lucas, o mais velho, estava sentado no sofá com um tablet nas mãos, mas não parecia realmente interessado nele. Sofia, a menor, abraçava um ursinho e observava tudo em silêncio. Clara se aproximou, devagar, e se ajoelhou para ficar na altura deles. Oi, eu sou a Clara, disse com um sorriso gentil. Sofia foi a primeira a reagir. Você vai cuidar da gente? A pergunta era simples, mas carregada de algo mais profundo. A Clara percebeu isso imediatamente. Vou sim, se vocês quiserem, respondeu com suavidade. Lucas levantou os olhos, analisando-a com desconfiança. Todo mundo diz isso e depois vai embora. As palavras foram diretas e sinceras. A Clara sentiu o impacto, mas não recuou. Eu não posso prometer que tudo vai ser perfeito, disse ela com calma, mas posso prometer que vou tentar, de verdade. Houve um silêncio. Não era rejeição, mas também não era aceitação imediata. Era o começo de algo. Nos dias seguintes, Clara começou a observar mais do que falar. Ele percebeu que as crianças tinham tudo o que o dinheiro podia comprar, mas faltava o essencial: atenção, presença e carinho. Elas estavam acostumadas com cuidadores que cumpriam tarefas, mas não criavam vínculos. Então Clara decidiu fazer diferente. Na primeira noite, em vez de simplesmente mandar as crianças dormirem, ela sentou com elas e contou uma história. Não era um conto famoso, mas algo que ela mesma inventou sobre coragem, família e nunca desistir. Sofia sorriu pela primeira vez. Lucas tentou esconder o interesse, mas continuou ouvindo até o final. Aos poucos, pequenas mudanças começaram a acontecer. As refeições deixaram de ser silenciosas. As risadas começaram a preencher os corredores antes vazios. E, mais importante, as crianças começaram a se sentir vistas. Clara também introduziu algo novo. Responsabilidade, de forma leve, ensinava Lucas a organizar seus próprios brinquedos e incentivava Sofia a expressar seus sentimentos. Não era apenas cuidado, era educação emocional. Por que você faz isso? Perguntou Lucas um dia. Porque vocês precisam aprender a cuidar de vocês mesmos, também respondeu Clara. Isso é o que ajuda a gente a crescer forte por dentro. Enquanto isso, Eduardo observava tudo à distância. No início achava que era apenas uma fase, algo temporário, mas logo percebeu que havia algo diferente acontecendo. Certa noite, ao chegar mais cedo em casa, ele encontrou uma cena inesperada. Clara e as crianças estavam na cozinha, preparando um bolo simples. Havia farinha espalhada, risadas e uma bagunça que normalmente o incomodaria. Mas naquele momento, parecia perfeita. Quer ajudar papai? Perguntou Sofia com os olhos brilhando. Eduardo hesitou aquela palavra. Papai dita com tanta naturalidade. Tocou algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo. Ele tirou o paletó lentamente e se aproximou. Acho que posso tentar. Clara observou em silêncio, com um leve sorriso. Ela sabia que aquilo era mais do que um momento qualquer. Era o início de uma reconexão. Naquela noite, Eduardo entendeu uma lição que nunca aprendeu. Nos negócios, sucesso não é apenas sobre conquistas materiais, mas sobre relações verdadeiras. E Clara, com sua simplicidade e sabedoria, estava ensinando algo que nenhum dinheiro podia comprar. O valor da presença, do cuidado e do amor genuíno. Sem perceber, aquela casa estava deixando de ser apenas uma mansão e começando finalmente a se tornar um lar,